Bom dia, meus irmãos, graça e paz. É uma alegria estar com cada um de vocês, mais uma vez, online, aqui no YouTube, e continuando os nossos trabalhos. A igreja não pode parar, né? Estamos nesse período de quarentena, mas Deus tem nos sustentado, Deus tem guardado a nossa vida, guardado a nossa casa. Deus tem se mostrado fiel a cada dia. E hoje estamos aqui para cultuar ao Senhor. Então eu convido você, junto com a sua família, junto com seus filhos, ou onde você estiver, talvez no hospital, no trabalho, ou em algum lugar remoto, mas que esse vídeo, essa mensagem, esse áudio, ele está chegando até você. Eu convido você a buscar a face de Deus junto comigo, a se dedicar esses minutos ou essa hora, se dedicar à palavra de Deus, se dedicar ao Senhor, se render, se entregar, buscar a face dele e crer que ele tem nos sustentado. Nós temos vivido e passados por essas situações e são muitas falas, muitas indecisões, mas nós temos certeza que o nosso Deus, Ele está sustentando todas as coisas e por isso nós precisamos orar, para que a Tua mão continue sobre a nossa nação, continue sobre a igreja, sobre nós, para que o Senhor traga luz, traga orientação aos governantes, traga orientação à organização de saúde e continue a guardar. E lembramos, inclusive, dos profissionais da saúde que estão trabalhando muito, que é considerado agora uma região de risco por causa da infecção, mas se dedicando e estão ali trabalhando. E nós precisamos orar por eles também e ter o nosso coração grato. Então eu convido você, nessa manhã, ou no horário que você estiver assistindo este vídeo, a dobrar o seu joelho, buscar a face de Deus. Vamos tirar agora alguns minutos de oração. Busque ao Senhor na sua casa ou aonde você estiver. Busque ao Senhor. Se você pode se prostrar diante de Deus, dobre o seu joelho. Se você não pode, somente curva a sua cabeça, feche seus olhos. Se você não pode, em pensamento, esteja buscando ao Senhor, buscando a face de Deus. Eu te convido para orar nessa hora. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome. Graças nós te damos porque o Senhor é um Deus santo, 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 digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor. A terra, Senhor, pertence a Ti. O mundo pertence a Ti. Tudo, Senhor, pertence a Ti. O Senhor não perdeu o controle de nada. O Senhor, ó Pai, está trabalhando sobre todas as coisas, agindo com o Teu poder. E no meio dessa situação adversa que estamos vivendo, presenciando, nós te pedimos, tem misericórdia de nós. Age, Senhor, em nosso favor, dos necessitados, daqueles, Senhor, que estão com medo, perdidos, amargurados, aprisionados, amarrados aos grilhões da depressão, sem o alimento, Senhor, na mesa, ou mesmo, Senhor, vivendo de uma forma ruim, perdida. Entra com a Tua providência, Senhor. Nós cremos que o Senhor é Deus, que age, que faz, que trabalha, que vai ao encontro do necessitado. Usa-nos como igreja para continuar a trabalhar, a agir, a fazer a Tua vontade. Que possamos, Senhor, ser luz e sal. Talvez agora
E de fato não podemos, Senhor, estar nas ruas, mas o Senhor tem nos dado os meios tecnológicos, vídeos, áudios, uma ligação. Usa-nos, Senhor, para levar o Teu Evangelho. Usa-nos, Senhor, para pregar o Deus vivo, todo-poderoso, que salva e que sustenta o povo que pertence a Ti. Louvado seja o Teu nome. Guarda a nossa vida, sustenta o nosso coração, sustenta as crianças, sustenta as famílias, sustenta, Senhor, os governantes, os que estão pensando, os que estão tomando decisões em relação à quarentena, em relação à ação que precisa ser tomada nesses dias. Ó Pai, te pedimos misericórdia. E sabemos, Senhor, que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E mesmo diante disso tudo, nós temos uma paz que excede todo entendimento. Cristo Jesus, que em breve irá nos buscar, em breve irá nos resgatar. Em breve, Senhor, haverá novo céu e nova terra. Em Romanos, o apóstolo Paulo, Senhor, nos ensina que a natureza almeja por esse dia. E não só a natureza, mas todo aquele que creu e que crer, ó Pai, no Teu retorno, almeja, Senhor, por esse grande dia. Pois, ó Pai, nos encontraremos contigo nos céus. E, ó Pai, após o grande julgamento, após, Senhor, a derrocada de Satanás, após, Senhor, que Satanás, juntamente com o inferno, será lançado no lago de fogo e enxofre, diz Apocalipse capítulo 21 que descerá do céu, descerá do alto, a nova Jerusalém, formando então o novo céu e a nova terra, uma restauração, uma renovação, e é assim que o Senhor o fará, glória a Deus, e habitará entre nós eternamente o tabernáculo que é Cristo Jesus, e não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais ranger de dente, não haverá mais pandemia, não haverá, Senhor, mais doença, mas haverá graça, haverá a Tua presença, haverá a presença do Cordeiro, haverá o Rei Todo-Poderoso, ó Pai, junto conosco eternamente lá, como igreja gloriosa, como diz a Tua Escritura em Apocalipse, todos nós vamos declarar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aleluia. Em breve o Senhor virá e nós estaremos juntos, nós estaremos reunidos, mas, Senhor, enquanto estivermos aqui, dar-nos força, graça, poder, sabedoria do alto para enfrentar todas essas coisas. Carecemos do Senhor, precisamos de Ti. Graças nós Te damos. Abre a nossa mente para entender a Tua palavra. Abre a nossa mente para louvarmos juntos com os nossos irmãos, para que a nossa casa seja um altar de adoração ao Rei dos Reis. Que ao louvarmos, ao orarmos, a nossa casa seja uma lâmpada acesa, aonde, ó Pai, explode, aonde se apresenta, aonde se alumia o poder de Jesus, Cristo, o nosso Salvador. Louvado seja o Teu nome, santo é o Teu nome, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos dê graça nessa manhã, nesse dia, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, pela Sua palavra, pela Sua presença no nosso meio,
Eu não sei você, eu estou aqui gravando, tem gente aqui atrás, estou aqui na igreja, sozinho, pregando, é um monte de cadeira, mas eu posso sentir a presença de Deus aqui e saber que Ele está conduzindo todas as coisas, e por isso é verdade e é fato quando a Escritura diz: não temas, crê somente. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento, eu convido você a louvar a Deus com o ministério de louvor da nossa igreja. Parte do ministério de louvor está nos conduzindo com canções congregacionais para louvarmos a Deus. Então, reúna a sua família, reúna o povo de Deus, esteja aí louvando ao Senhor com alegria, exalte o nome dEle, glorifique o nome dEle e vamos louvar a Deus. Ministério de louvor da Primeira Igreja Evangélica Congregacional de Brasília está com a rica e oportuna oportunidade. Graça e paz, queridos. Vamos tirar esse momento agora para adorar o nosso Deus com as nossas vozes, com as nossas palmas. Aí onde você estiver, que você adore o nome do Senhor. Esse Deus que é soberano, Ele não está alheio a essa situação. Ele tem o controle de tudo em suas mãos, porque Ele é soberano, poderoso. Então vamos louvar e exaltar o nome desse Deus, amém? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Não há outro como tu, Senhor. Tu és soberano, Senhor, e tu reinas, Senhor, sobre todos, Pai. Tu reinas sobre tudo, Senhor, e tudo está em tuas mãos, Pai. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como
fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pelo teu cuidado, Deus, sobre as nossas vidas, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque em Ti, Senhor, podemos confiar, Pai, e podemos descansar, Senhor. Obrigado, Senhor, porque na Tua palavra, Senhor, podemos ver, Senhor, que Tu és um Deus real, um Deus soberano, Pai, sobre tudo e sobre todos, Pai. Ó Deus, então, Senhor, nós levantamos as nossas vozes em adoração a Ti, Pai, em agradecimento por tudo, Senhor. Porque apesar, Senhor, das circunstâncias, Tu és real, Tu és Deus, Tu és poderoso e Tu és soberano, Pai. Senhor, agora nesse momento, Senhor, te coloca a vida do pastor Aloysio, Senhor, que vai trazer a Tua palavra, Deus. Fala ao coração do Teu servo, Senhor, e que possamos, Senhor, aprender mais a Tua palavra, Senhor, e sermos semelhantes a Ti, Pai. Obrigado por cada oportunidade. Abençoe os meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, estamos de volta. Louvado seja Deus. E eu convido você a abrir a Bíblia em Isaías, capítulo 6. Leremos do verso 1 ao verso 13. Vamos estudar de forma expositiva esses versículos aqui. E eu gostaria de meditar com você sobre a vida de Isaías, sobre o chamamento de Isaías, falar um pouquinho da santidade de Deus, falar um pouquinho do serviço cristão e também, claro, expressar à luz da Escritura a necessidade que todo homem tem, que é crer em Jesus, entender que é pecador e entender que precisa de um Salvador. Então, à luz desse texto, eu gostaria de meditar sobre essas coisas, ok? Estamos num regime de escola dominical. Eu vou tentar não fazer tanto em ritmo de pregação, vou tentar colocar mais dentro de uma postura de estudo e vamos caminhando e aprendendo a palavra de Deus. Tudo bem? Abriu sua Bíblia? Vamos ler Isaías capítulo 6, versículo 1 ao versículo 13. Diz o texto: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos,
para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim a semente, a santa semente, é o seu toco. Que o Senhor Jesus nos abençoe com a leitura da Escritura, da sua santa e gloriosa palavra. Irmãos, estamos diante de um livro majestoso, um livro que expõe a soberania de Deus, um livro que expõe o pecado da raça humana, um livro que expõe o juízo da parte de Deus, um livro que inclusive aponta para nós para a evangelização, principalmente quando diz aqui: quem irá? Não é isso que diz o texto? Quem irá? Né? Quem irá trabalhar? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías respondeu: eis-me aqui. Né? Aponta para o serviço, aponta para o trabalho. É um livro escatológico, porque é um livro que fala do novo céu, que fala da nova terra. É um livro que a todo tempo apontou e aponta para Cristo Jesus, para o Messias no tempo do Antigo Testamento, para o Messias que viria, e no nosso tempo, no Messias que já veio. Ou seja, é um livro muito significativo para toda a cristandade. E Isaías, o autor, Isaías, a quem o livro se refere, o seu serviço, o seu sacerdócio, o seu trabalho como profeta, né? Ele era profeta, e na Escritura, dentro do panorama do Antigo Testamento, profeta significa ser boca de Deus. Isaías era aquele que trazia a palavra de Deus, trazia a orientação de Deus, trazia e apresentava o cuidado de Deus, o agir de Deus, a palavra do Senhor. Então, ser um profeta, à luz do Antigo Testamento, significava falar com autoridade em nome de Deus. E era isso que Isaías fazia. E o texto que nós lemos, ele expõe o chamamento de Isaías. E nós vamos meditar sobre o chamado de Isaías, sobre esse chamamento, sobre a visão que Isaías teve aqui. Isaías foi um profeta que ele ministrou por longos anos em Judá, durante o reinado de alguns reis que você conhece. Eu sei que você estuda a Bíblia, eu sei que você conhece a palavra de Deus, então você conhece reis, por exemplo, como Uzias, Jotão, Acais, Ezequias. Foram reis que Isaías participou e trabalhou durante o reinado desses reis, ali trazendo a palavra de Deus, a orientação de Deus, o juízo de Deus, o querer de Deus, né? E eu creio que o ministério de Isaías, ele pode ser dividido em alguns segmentos históricos, até para que você possa se situar na história e entender onde nós estamos. Eu sempre gosto, quando eu vou pregar ou vou dar um estudo, de situar os ouvintes, e nesse caso agora o telespectador,
da onde o texto se encontra, o contexto, para ficar mais fácil para analisarmos e colocar a lente daquela época e trazer e aprender os ensinos expostos naquele tempo para nós hoje, no nosso caso. Um segmento histórico que eu creio que vale aqui ressaltar, assim como eu falei rapidamente no nosso último estudo bíblico de quarta-feira, Israel havia sido dividido após a morte de Salomão. Você vai encontrar isso lá no livro de Reis. Salomão morreu por causa do pecado, de ter se distanciado em algumas questões. Deus trouxe a sua palavra de que iria dividir esse reino. Então, o reino, ele foi dividido em reino do sul e no reino do norte. E nesse período de divisão, muitos reis foram levantados, tanto no reino do sul quanto no reino do norte. E muitos desses reis, principalmente no reino do norte, se desviaram do caminho de Deus e fizeram o povo de Deus pecar. E Deus, por sua vez, tanto para o reino do norte quanto para o reino do sul, Deus resolve trazer o juízo. Mas antes do juízo, Deus sempre usou seus profetas, alertando, pontuando, mostrando, exortando em relação à palavra de Deus. Muitos líderes não deram ouvidos, outros sim. O povo, a maioria não deu ouvido, a minoria sim, mas a maioria não. Então Deus, ele usa outras nações para trazer juízo a Israel. Nesse tempo aqui, que o texto no versículo 1 vai dizer, no ano da morte do rei Uzias, isso aqui é mais ou menos 740 a.C., estava se levantando um grande império, o Império Assírio. E esse império se levantou para dominar e estava dominando muitas nações, né? Isso vai mais ou menos entre 740 a 734 a.C. E é exatamente nesse período em que esse império está se levantando que Isaías é chamado por Deus para alertar o povo, chamado por Deus para exortar aos reis, para exortar o povo de Deus. Se você olhar, por exemplo, em Isaías capítulo 1, do verso 10 ao 15, ele está combatendo a liderança hipócrita. Se você olhar no capítulo 5, no verso de 18, ele está ali combatendo os gananciosos, porque haviam muitos gananciosos e uma liderança perdida e submersa à hipocrisia, à mentira, à idolatria. Liderança que estavam construindo altos, não a Deus, mas construindo altos a Baal, a Astarote, a Baalins. Um exemplo clássico é Acabe, Jezabel, sua esposa, o pai de Acabe, entre muitos outros reis. Esse próprio rei Uzias, o rei leproso, também perdido, imerso ao pecado, imerso a ir contrário às ordenanças de Deus. Então, Isaías se levanta para combater essas coisas, para combater os beberrões, para combater os cínicos que haviam levado o povo de Deus a uma ruína moral, e advertindo a todo tempo, né? Olha, Deus está preparando um juízo e Ele irá julgar todas essas coisas. E o povo, de forma geral, muitos não deram as costas, principalmente os líderes, tanto o reino do norte quanto o reino do sul. Primeiro, o reino do sul desmorona, isso você já vai ver no livro de 2 Reis,
ali a partir do capítulo 15. O reino do norte, ele é tomado pelos assírios. Os assírios tinham como capital Nínive, lembra de Nínive, tão conhecida Nínive, que perseguia o povo hebreu. E Isaías tinha profetizado, olha só, Deus vai invadir o reino do norte. Você vai encontrar isso em 2 Reis, capítulo 15, do verso 20 ao verso 29. Não só o reino do norte, mas o reino do sul também foi advertido por Isaías. Quando você vai lembrar, em Isaías capítulo 36 e em 2 Reis capítulo 18, quando Senaqueribe, rei da Síria, vem com seu exército e faz um cerco ali em Jerusalém. Ninguém podia sair de Jerusalém e ninguém podia entrar em Jerusalém. Eles ficaram em quarentena. Inclusive eu estou preparando um estudo sobre isso. Uma quarentena que valeu a pena. É uma quarentena ali que o povo de Deus passou. E Isaías alertou ao rei Ezequias para confiar em Deus. Confie, Ezequias. Não confie em carros, não confie em cavalos, confie no Deus Todo-Poderoso e Ele irá sustentar vocês. Ele irá sustentar o povo. Creia na libertação, creia no poder de Deus. Ezequias creu e Deus agiu. Depois leia 2 Reis, capítulo 18, em diante. Deus agiu a ponto que Ele manda um anjo. E o exército de Senaqueribe foi ali destruído e Senaqueribe teve que fugir. O inimigo teve que bater em retirada e a Escritura diz que o Senhor se expressou de tal forma a ponto de dizer: eu conheço o inimigo, eu conheço o deitar, eu conheço o levantar, eu conheço todas as coisas. E esse é o nosso Deus. Ezequias confiou em Deus, mas, continuando a história, está seguindo comigo? Mais para frente, Ezequias começa a titubear, o rei de Judá, e vai confiar ou vai abrir as suas portas para os babilônicos. Então ele resolve fazer ali uma aliança com a Babilônia. E mais uma vez Isaías é usado por Deus para dizer: olha, Deus trará juízo e usará a Babilônia para isso. Deus trará um exílio, Deus trará juízo sobre Israel. Isaías anunciou que os tesouros reais seriam um dia levados para a Babilônia, porque Ezequias, que antes havia confiado em Deus, agora fica ali em cima do muro, abre e prefere fazer contrato, prefere fazer ali um acordo com os babilônicos. E nos capítulos 40 ao capítulo 66, nós vemos que de fato isso ocorreu. A Babilônia veio, toma o reino de Judá, o reino do sul, e também toma a Assíria. Lembra? A Assíria antes era a que estava dominando todas as coisas. Depois aparece agora os babilônicos, que também vai dominar a Assíria, consequentemente o reino do norte e o reino do sul. Então todo o povo agora se encontra no cativeiro, todo o povo agora se encontra na Babilônia, preso, subjugado, e isso representando o juízo de Deus. Então, dos capítulos 40 ao capítulo 66, Isaías prediz isso, mas ele não prediz só o juízo, mas ele prediz também a restauração e a queda da Babilônia, a restauração de Israel, a restauração do povo de Deus, de Judá, e também a queda. E isso, dentro dos livros históricos,
e também dos profetas, você vai ver que, de fato, quando Babilônia foi tomada por Ciro, o Império Medo-Persa, o povo foi livre, pôde voltar para Jerusalém, a fim de começar a reconstrução, porque o templo, os muros, todas as coisas foram derrubadas, derribadas, destruídas. Então você vai encontrar isso no livro de Esdras, Neemias, no livro do profeta Ageu, Zacarias, Joel, Malaquias, todas essas coisas. Ou seja, a palavra de Deus, ela se completando, as profecias se completando, e tudo isso ocorreu. Então Isaías, passando por todo esse contexto histórico, e eu espero que você esteja aí conseguindo absolver todas as coisas, Isaías, ele foi usado por Deus para proclamar uma mensagem de advertência séria sobre o pecado dos homens e os seus terríveis efeitos, E também ele foi usado por Deus para apresentar o magnífico poder de livramento e salvação de Deus. Deus, ele sempre mostrou a nossa origem e o nosso pecado, mas também ele sempre apresentou a sua graça, ele sempre apresentou uma saída, ele sempre trouxe para o seu povo, e ele sempre tem trazido para a nossa vida que ele é fiel, que ele restaura, que ele salva. Se você olhar comigo em Isaías capítulo 1, no versículo 18, você vai ver o convite da graça. Olha que coisa maravilhosa. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Deus restaura, Deus salva, Deus purifica, Deus limpa. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É Deus apresentando a sua graça. E Deus tem constantemente, desde o tempo antigo, desde o Antigo Testamento, Ele tem se mostrado fiel, e Ele tem mostrado a oportunidade de vida, graça. Ele não deixa de mostrar o juízo, porque Deus não compactua com o pecado, não compactua com a malícia, não compactua com o cinismo, não compactua com o erro, mas Deus é glorioso, poderoso, salvador, e Ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Isaías estava profetizando. Isaías era esse homem chamado por Deus para trazer a palavra. E em tempos difíceis, tempos onde havia corrupção, onde havia erro, cinismo, aonde havia muita prostituição, Isaías é chamado neste tempo. E eu convido você agora, tendo essa base histórica, entendendo qual é o contexto que Isaías vivia, que o povo de Israel vivia, eu gostaria agora de meditar sobre o chamamento deste homem de Deus. Então vamos meditar aqui um pouquinho sobre o chamado e a santidade de Deus. Porque o texto expõe isso. Expõe o chamado de Isaías e expõe a santidade desse Deus Todo-Poderoso. E aqui, voltando ao texto, olhando, fixando nesse texto, e eu convido você a estar com a sua Bíblia aberta, e como a gente está em regime de estudo, então prepara para anotar, prepara a sua caneta, prepara o seu caderno, e vamos analisar. Se você tiver uma dúvida, depois me manda o zap, e a gente vai conversando. Então, vamos estudar aqui juntos. A primeira coisa que Isaías observa
em sua visão, é onde Deus está. Olha só, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então ele observa, ele vê nesta visão que Deus está sentado no trono, um trono sublime, um trono eterno, um trono elevado, um trono que está acima de todas as coisas. Mas o que significa isso? Qual é o significado disso? O texto vai dizer que as abas das suas vestes enchiam o templo, ou seja, que templo é esse? O templo aqui é o templo terreno que Isaías conhecia, que o povo hebreu conhecia, construído por Salomão. Ou seja, o templo celestial que Isaías estava contemplando, de certa forma, se cruzava com o templo terreno. Porque o templo terreno, ele era uma expressão de que ali estava a presença de Deus. Era ali que ficava, a Arca da Aliança, assim como nós olhamos, por exemplo, para o tabernáculo. Esse era o objetivo do templo. Dali está o templo. Então Isaías, ele é apresentado como se estivesse no templo celestial. Templo este que nós vamos contemplar à luz de Apocalipse capítulo 4. Lembra disso? Apocalipse capítulo 4 aponta João contemplando aquele templo, aquele templo celestial, a ponto que ele observa os serafins que são observados aqui por Isaías. E os seres lá diziam a mesma coisa: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Eu fico imaginando essa visão. Tenta imaginar, tenta contemplar isso, ter essa visão gloriosa do trono de Deus. Louvado seja Deus. E em breve estaremos com Ele. Olha que coisa boa. Essa visão aqui significava também que Deus, que está sentado no trono, é aquele que rege o mundo, que conduz o mundo, que conduz todas as coisas. O Deus que é Senhor, o Deus que é Criador, o Deus que é majestoso, o Deus que é santo. Eu creio que um texto que nos ajuda a entender essa questão de senhorio, de poder, de majestade, de Senhor, de Criador, é o Salmo 24. Abra comigo lá no Salmo 24. E ele apresenta algumas verdades para nós. Eu vou ler junto com você. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Então, tudo pertence a Deus. O mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Foi Deus que criou todas as coisas. Ele é Senhor sobre todas as coisas e Ele rege todas as coisas. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O verso 4 vai dizer: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Irmãos amados, quando Isaías contempla um Deus assentado no sublime trono, ele está contemplando um Deus que tem a escritura da terra nas mãos. Um Deus que pode dizer: tudo me pertence. Tudo pertence a Deus. E o que seria esse tudo? Se a terra pertence a Ele, os homens que habitam na terra, os mares, as águas, os vírus, as bactérias, os governos,
Tudo pertence a Deus, tudo. Ou seja, nada foge do controle do nosso Deus, porque Ele está assentado no alto e sublime trono. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E eu creio que você pode glorificar o nome de Deus por isso. Isso acalma o nosso coração, em saber que Ele está conduzindo e que Ele é um Deus santo, justo, bom, soberano, excelso, sublime, majestoso. Nós estamos diante deste Deus que conduz a terra, que conduz a própria criação. Não temos o que temer. A visão de Isaías aponta isso para nós, essa certeza, essa verdade. Mas não só isso. Se nós olharmos para o verso 2 e para o verso 3, você vai ver que haviam seres celestiais, serafins, que estavam ali por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. E o texto no versículo 3 vai dizer que os serafins clamavam, exclamavam, dizendo que Ele é santo, 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 e que toda a terra está cheia da sua glória. Isso aqui está apontando para a santidade de Deus, revelando a nós que Deus, Ele é santo. E santo aqui, na perspectiva divina, é que Deus, Ele é moralmente santo. Não há imperfeição em Deus, não há pecado em Deus, mas uma pureza sublime, transcendente, que transcende todas as coisas. A ponto que Abacuque, no capítulo 1, no versículo 13, ele vai dizer o seguinte: tu és puro de olhos, que não podes ver o mal. Deus é infinitamente, apesar que a palavra infinito ela é uma característica que nós humanos achamos, e talvez que seja mais perto para talvez relatar quem nosso Deus é. Ele é infinitamente santo, Ele está acima de todas as coisas, em santidade, puro de olhos, que não pode ver o mal e que não pode contemplar a opressão. Ou seja, Deus, Ele é perfeito, há uma perfeição moral. Há em Deus uma grandeza que transcende todas as coisas, que transcende todos os seres. Ele é Deus, Ele é Senhor. Por isso que pecadores que compreenderam o quão perdidos estavam e se renderam a esse Deus Todo-Poderoso, constantemente estão o adorando, o buscando, porque temem o julgamento desse Deus e entendem que não são dignos de estar na presença desse Deus. Isaías, ele compreendeu isso a ponto dele dizer: não sou digno, ai de mim, estou perdido. O pecador arrependido compreendeu isso. Se nós olharmos para os serafins, seres criados, seres celestiais, criados por Deus, seres sem pecado, estavam adorando, e adorando a Deus pela santidade de Deus, curvando-se diante de Deus em humilhação, curvando-se diante de Deus em exclamação, exclamando, proclamando que Ele é santo. Eles clamavam: santo, santo é o Senhor. E eu creio que aqui, ao olhar para a santidade de Deus e ao olhar para essa adoração celestial aqui representada pelos serafins, nós podemos tirar algumas lições para as nossas vidas. Quantas asas tinham esses serafins? 6 asas. 6 asas.
À luz do texto, 6 asas. O verso 2 diz isso. Quantas asas eles usavam para trabalhar? O trabalhar aqui é o voar. Quantas asas eles usavam? 2. 2 eles cobriam o rosto. 2 eles cobriam os pés. E 2 eles usavam para trabalhar. Cobrir o rosto significa que diante de Deus precisamos ter total reverência, porque Ele é santo. Então, esses seres celestiais, criados pelo próprio Deus, que não tinham pecado, mas entendiam diante de quem eles estavam, que eles não passam de criatura, eles cobrem o rosto em reverência a esse Deus. Por quê? Eles não ousavam olhar diretamente para a glória de Deus. Irmãos amados, vocês estão diante de um Deus santo. Nós estamos diante de um Deus santo. E as coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer forma, mas precisam ser feitas com reverência e em adoração. É isso aqui que esses serafins estão nos ensinando. É isso aqui que esse texto está nos ensinando. Por que eles cobriam os pés? Cobrir os pés significa reconhecer, à luz do Antigo Testamento, reconhecer que eu sou inferior, coisa que Satanás não reconheceu. Satanás queria ser igual e não ser inferior. Por isso caiu, porque é isso que o pecado faz. O pecado a todo tempo ele quer nos trazer essa independência de Deus. E o pecado a todo tempo ele quer mostrar para o homem e dizer para o homem: você é autossuficiente. Então cuidado com esses ensinos que existem por aí. Esses seres celestiais tampavam os pés. E são seres sem pecados. E que tinham o privilégio de adorar ao Criador no trono celestiais, mas entendiam que eram inferiores a Ele. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Irmãos, quando nós reconhecemos a nossa inferioridade, reconhecemos o quão santo e poderoso Deus é. Só reverencia a Deus quem se prostra diante dele em adoração e em verdade. Se você quer trabalhar para o Senhor, se você quer honrar o Deus Todo-Poderoso que é santo, se dobre diante dele, curve-se diante dele e creia na condução dele. Nós somos criatura e Ele é o Criador. Nós somos o vaso e Ele é o Senhor. Ele é Deus. Romanos capítulo 9 nos ensina isso. Há outro ponto que nós aprendemos aqui é que Isaías, ao contemplar tudo isso, ao contemplar a reverência desses seres, ao contemplar aquela visão gloriosa, majestosa, ao estar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele percebe o quão perdido estava, o quão pequeno era, o quão pecador ele era, e o quão necessitado de um Salvador ele era. Eu estou perdido. Ele vai dizer no versículo 5, ai de mim, eu estou perdido, o que eu vou fazer? Qual vai ser a minha saída? Eu estou diante de um Deus que é santo, totalmente santo, infinitamente santo, e eu sou homem, ele vai dizer, de lábios impuros, eu habito no meio de um povo impuro, com lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O que será de mim?
O que aconteceu com Isaías aqui é o que precisa acontecer na nossa vida. O que aconteceu com Isaías aqui, a compreensão que Isaías teve aqui, é a compreensão que todo homem precisa ter, que existe um Deus Todo-Poderoso e que nós estamos perdidos, presos ao pecado. Paulo, abre comigo lá em Romanos capítulo 7, Paulo ele vai falar exatamente isso. Essa é a compreensão aqui de Romanos capítulo 7, a partir do verso 7, quando Paulo fala sobre lei e pecado. Paulo, ele está expondo aqui em Romanos 7, o poder do pecado sobre o homem sem Deus. Paulo não está expondo aqui somente para aqueles que já conhecem a Cristo, mas principalmente para aqueles que estão presos a amarras do pecado, que estão com os grilhões do pecado. Pecado este que domina. Se você olhar lá em Romanos capítulo 7, você vai ver no versículo 15, 16, 17, 18, Paulo expressando a força do pecado, a ponto dele dizer o seguinte no verso 20: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim, porque o pecado ele dominou o homem, ele aprisiona o homem, ele destruiu o homem de forma total. É o que nós chamamos de depravação total. O homem está totalmente perdido, de forma total. O verso 21 vai dizer: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. O pecado habita em mim. O pecado, ele me domina. O pecado, ele me conduz, a ponto que todas as decisões que eu venha a tomar, as minhas ações, querendo ou não, estão aprisionadas por esse pecado. Mas Paulo, assim como Isaías, nos ensina aonde todo homem precisa chegar, aonde todo homem Deus quer que chegue. O verso 24 vai dizer sobre o objetivo final da lei, por exemplo, que é apontar para o homem que ele é pecador. E com isso o homem precisa reconhecer que ele é pecador. Isaías, quando reconheceu, ele diz: ai de mim, estou perdido. Paulo aqui no versículo 24, ele vai dizer: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Isaías: ai de mim, eu estou perdido, quem me livrará do corpo dessa morte? Versículo 25, há uma resposta, há uma saída, há salvação, há libertação, há transformação, há Cristo Jesus, graças a Deus por Jesus Cristo. Versículo 25, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Romanos 8, versículo 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele liberta o homem, Ele salva o homem, Ele livra-nos da ira de Deus. O verso 11 de Romanos 8 vai dizer: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Isaías compreendeu, e todo homem precisa compreender. Você que ainda não se rendeu a Cristo Jesus, você que está preso a amarras do pecado, você precisa de Jesus, você precisa do Senhor, você precisa compreender o quão fraco, o quão perdido e o quão necessitado você é desse Deus. Ai de mim, estou perdido,
Eu estou perdido. E Deus, do seu trono, voltando ao texto de Isaías, ele manda uma brasa. Manda uma brasa viva, que representa o fogo purificador, o fogo que purifica. E a purificação veio do próprio Deus. Você vai ver isso no versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. É Deus quem envia. E a restauração vem, o socorro veio, e a salvação veio. O verso 7 vai dizer: com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Só em Deus, só em Cristo Jesus, vamos receber purificação. Precisamos urgentemente reconhecer nossos pecados e nos render a Deus. E pode ter certeza que, assim como disse Davi no Salmo 51, no verso 7, Deus, ele não rejeita um coração quebrantado, um coração que exclama ao Senhor: quem me livrará? Quem me salvará? Quem vai irá me restaurar? Eu preciso de salvação, eu preciso do Senhor. Deus não rejeita um coração quebrantado, compungido, contrito, não despreza o Senhor, diz o salmista. Louvado seja Deus. E o outro ponto, aqui já caminhando para o final desse breve estudo, é que Deus nos chama e chama os seus eleitos para o serviço. Após esse momento de restauração e salvação na vida de Isaías, Deus agora chama Isaías para o serviço. É hora de trabalhar, é hora de pôr a mão na massa. Você que me ouve, você que é salvo em Cristo, que vive para Cristo Jesus, você que teve a experiência da brasa viva tocar nos seus lábios, você que se rendeu à cruz de Cristo Jesus, Ele te chama para o serviço, Ele te chama para trabalhar, Ele te chama para honrar o nome dEle. Você é salvo em Cristo, então se prepara para trabalhar, porque tem serviço. Jesus, em Lucas 10, versículo 2, o que ele vai dizer? A seara é grande, mas os trabalhadores são o quê? São poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu creio que você é esse trabalhador. Deus chamando você para trabalhar. E quando olhamos, voltando ao texto, para o versículo 8, depois disto, diz o texto, disto o quê? De tudo que nós já estudamos até agora. Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Veio uma pergunta que ecoava do sublime trono: quem enviaremos? Quem? Deus faz uma indagação: quem irá? E nós sabemos quem são os que vão. São os que foram selados, são os que foram chamados, são os que passaram pela brasa viva, são os que são salvos em Cristo Jesus, são os que estão libertos de toda perturbação e perseguição do mal e do pecado. E são esses que dizem: eis-me aqui. Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E o que me chama a atenção aqui, eu não sei se você percebeu isso, mas o que me chama a atenção aqui é que Deus só explicou qual seria o serviço depois que Isaías se apresentou.
E olha que esse serviço era um serviço difícil e árduo e totalmente espinhoso. E Isaías, de prontidão, ele responde: eis-me aqui. Deus não disse assim: olha só, o serviço é esse, você vai ter que fazer isso, isso e isso. Você vai ter que ir lá até o rei, mostrar, apontar, dizer, e até o povo. Alguém se interessa? A pergunta não foi feita dessa maneira. Primeiro ele pergunta: quem enviaremos? Quem irá? E Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui já fica uma lição para nós. O servo fiel tem um coração pautado em Deus e comissionado em Deus. O serviço pode ser difícil, o serviço pode ser espinhoso, mas quem está comissionando é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o Deus Santo. E o servo fiel entende isso. Isaías, ele está expondo isso. Ele está expondo para Deus e está mostrando para nós que ele estava disposto a cumprir o querer de Deus, a vontade de Deus. E uma ilustração para nós compreendermos isso, talvez de uma forma melhor, de um servo obediente é Abraão. Abraão foi chamado por Deus e Deus diz para Abraão o seguinte: vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Não seria talvez aos olhos humanos para nós, é assim que nós gostamos, porque nós somos muito imediatistas, vai lá para aquela terra. Não, Deus diz para Abraão: sai. Poxa, sair daqui, eu conheço tudo aqui é a minha terra, eu conheço todos os caminhos, todos os atalhos, todas as ruas, eu conheço todas as coisas. Sai e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Ele não titubeia, ele vai. Isso aponta para um servo fiel, para um servo que confia, para um servo que depende, para um servo que está disposto a obedecer a Deus. E a partir do versículo 10, e aqui eu já estou caminhando para o final, Deus começa a explicar que missão é essa. E eu gostaria de mostrar para você que essa missão não era tão fácil assim. Era uma missão difícil. Porque olha o que diz o verso 9. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Olha isso, torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Irmãos, olha essa missão. O plano de Deus aqui, o pano de fundo é que Deus queria purificar o seu povo através do julgamento, através do exílio. Então, Deus está dizendo para Isaías: você vai lá e vai pregar para esse povo de tal forma, e ensine para esse povo, e mostre para esse povo de tal forma que torne insensível o coração deles, de tal forma que endurece-lhe os ouvidos e fecha os olhos, para que eles passem pelo juízo, para que eles passem pelo exílio. De certa forma, Deus fechou a porta. Deus travou a porta. Você, Isaías, vai ser aquele que vai pregar que eu fechei a porta. Se você olhar lá em Gênesis, certa feita Deus fechou a porta. Não foi Noé que fechou a porta da arca, foi Deus. E ninguém mais entrou. E Deus estava dizendo: eu fechei a porta, vocês vão passar pelo meu juízo, vão passar pelas mãos dos babilônios. Isaías, por sua vez, ele se desespera e diz: até quando, Senhor?
O verso 11 diz isso: até quando vai ser essa missão, vai ser esse ministério? É claro que o profeta, assim como eu e você, queria falar diretamente, de modo que o povo pudesse o quê? Se arrepender. Mas o seu desejo ia na direção contrária do plano de Deus. O plano de Deus era: esse povo irá passar pelo meu juízo, porque eu já falei, eu já ensinei, e agora a porta fechou. E a porta fecha. E a partir do versículo 12, ou ainda no verso 11, Deus respondendo: até quando? Até que sejam desoladas as cidades. Vai ser desolado tudo, vai ser destruído tudo. Eu permito que tudo seja destruído. Fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Vai acontecer, e aconteceu. Jerusalém foi sitiada pelos babilônios. O templo caiu, os muros caíram, houve morte, houve destruição. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Entenda uma coisa, e aqui eu encerro. Mesmo após o juízo e o peso da mão de Deus, Deus deixa uma esperança. Deus apresenta a santa semente. Assim a santa semente, diz o versículo 13. Talvez você não lembre, e preste atenção nisso. Quando Judá foi desolada pela Babilônia, quando Judá foi desolado pelos babilônios, o rei Joaquim, o último herdeiro legítimo no trono de Judá, ele foi poupado pelos babilônios. Pastor, aonde o senhor está querendo chegar? Segue comigo. O que estava ocorrendo ali? Se você olhar 1 Reis 11:36, quando Deus está dizendo que iria dividir as tribos, lembram disso? Ele disse uma coisa: e a seu filho, está lá em 1 Reis 11:36, e a seu filho darei uma tribo, filho de Salomão, Roboão, eu darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Através de Joaquim, o último herdeiro legítimo do trono de Judá, a luz de Judá continuou acesa, a semente continuou sendo apresentada, viva. A linhagem real continuou até chegar à santa semente, expressa aqui no versículo 13. E quem é essa santa semente? Cristo Jesus, louvado seja Deus. O leão da tribo de Judá, o resplendor da glória de Deus, aquele que sustenta todo o universo pela palavra do seu poder, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, no qual reside a plenitude de tudo que há no universo, visível ou invisível, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus apresentou o juízo e vai acontecer, mas o próprio Deus diz: ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco.
Do toco começa a florescer, a nascer ramos, galhos, vida. Tudo isso aponta para um Redentor, aponta para o Salvador. É Deus apresentando a esperança do Messias. É Deus mostrando para Israel: vocês precisam do Salvador. E a santa semente nunca foi apagada, sempre esteve viva. E aqui, à luz desse texto, haveria um remanescente purificado, ligado ao Messias, e que receberia bênçãos da restauração por meio dele após o exílio. E de Judá, dessa linhagem real, dessa luz que se manteve acesa em Judá, de Davi, como disse o texto que nós lemos, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém. Raiz de Davi, veio Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, dura missão de Isaías, dura missão, difícil missão. E Deus tem colocado trabalho na nossa mão. Então, creia que Ele sustenta, que Ele cuida da nossa vida. Mas esse é o Evangelho de Deus e nós precisamos proclamá-lo e precisamos pregar. E então, eu encerro. Servimos a um Deus santo e que é o autor da história humana. Nada foge do seu controle, como nós estudamos aqui. Tudo está em conformidade com o seu querer, tudo está. Precisamos urgentemente confessar nossos pecados, assim como Isaías o fez. Você carece de Deus, você precisa de Deus, você precisa do Salvador, você precisa desse Senhor, você precisa do Messias prometido. Deus nos chama para o serviço e para sermos servos. Deus nos chama para a sua obra. Deus nos chama para contemplar o seu poder e contemplar o seu agir. Ele é Senhor, Ele é Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Senhor, graças nós te damos pela tua palavra, por nos conduzir aqui neste dia. Guarda o nosso coração, que possamos, Senhor, ser luz e ser sal, que possamos compreender o quão pequeninos nós somos, que tenhamos o coração que foi apresentado aqui, um coração disposto ao serviço. Antes mesmo de ser apresentado qual é o serviço, Isaías já disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Missão dura, difícil, espinhosa, de apresentar ao povo que a porta estava fechada, de que o coração deveria ficar duro, Jesus, que os ouvidos deveriam ficar tampados, Jesus. Mas o Senhor, que é rico em misericórdia, e por causa delas nós não somos consumidos, o Senhor deixa o toco. E o toco é a santa semente. E da santa semente, que é o toco, produz nova vida, que aponta para o Messias, que aponta para Jesus. E aqui nós estamos, salvos em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome. Perdão, Senhor, pelos nossos erros e pelos nossos pecados, porque o Senhor tem usado os teus profetas, os teus pastores, líderes, homens e mulheres de Deus, para pregar o seu juízo e a sua misericórdia.
Perdão, Senhor, que como nação, como igreja, damos as costas, esquecemos, erramos, pecamos. Senhor, no grande dia o Senhor voltará e não haverá mais chance. Acabou. Acabou. Não vai ter nem mais um toco sequer, nem uma semente sequer, mas terá, Senhor, condenação eterna. Livra-nos disso, livra-nos do pecado, livra-nos do exílio, livra-nos da condenação eterna, Jesus. Que possamos, como igreja, sempre estar olhando para o alto e ver que o Senhor está sentado no alto e sublime trono, rodeado de anjos e serafins que declaram: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Entendendo o quão majestoso tu és, e que possamos cobrir os nossos rostos, os nossos pés, e nos lançar na tua presença, porque o Senhor é santo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que essa palavra crie no coração de quem estiver assistindo o poder e a transformação do Evangelho. Crie vida, porque é o Senhor Jesus que estamos pregando. Graças nós te damos. Obrigado por tudo que está fazendo e que tem feito, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, agradeço a sua participação, o tempo que nós tivemos aqui reunidos. É sempre uma alegria poder participar e poder servir junto com cada um de vocês. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, e saiba que você sempre pode contar conosco. Aqui na descrição desse vídeo iremos deixar um telefone aonde você pode mandar um zap pedindo oração. Iremos deixar um e-mail aonde você pode mandar uma mensagem, contar a sua história, e nós poderemos entrar em contato com você, tá bom? Hoje à noite, às 19 horas, o pastor Albert estará trazendo a palavra, a mensagem de Deus, continuando os nossos trabalhos. Deus abençoe a sua vida e que essa palavra traga força, poder e unção. Deus te abençoe, graça e paz.